E a Polícia Federal vai acabar pegando o Tarcísio de Freitas, hein? Porque o Alexandre de Moraes tem a suspeita que o vazamento das mensagens lá do Glenn Greenwald, que aquele assunto que acabou não virando absolutamente nada, tenha ocorrido de dentro da Polícia Civil de São Paulo. E isso pode ter dedo do governo Tarcísio, do secretário de Segurança Pública, o bolsonarista Guilherme Derrite, talvez até mesmo do próprio Tarcísio de Freitas. Inclusive a Zambelli está envolvida nisso, tem a suspeita, porque tudo que o Bolsonaro sempre quis fazer era quebrar os sigilos de comunicação do Alexandre de Moraes. E ele conseguiu. Só que o Bolsonaro se enfraquece porque os sigilos mostram que não havia nada ali de ilegal. Até o último vazamento que o Glenn Greenwald alardeou, na verdade reforça a suspeita sobre o Augusto Aras. Mas na sua opinião, Tarcísio de Freitas está envolvido ou não nesses vazamentos? Quem vazou? Foi a Polícia Civil ou foi o próprio assessor do Alexandre de Moraes? Se você acha que o Tarcísio tem envolvimento, like no vídeo e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes, ele solicitou que a Polícia Federal apreendesse o celular do assessor dele, que é o Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro foi o assessor que foi preso pela Polícia de São Paulo por fazer ataques físicos à esposa. E a partir desse momento, o celular dele ficou ali um período longo apreendido pela polícia. Uma situação assim meio esquisita. Existe a suspeita que o celular do Tagliaferro tenha sido a origem de todos os vazamentos. Essa é a suspeita mais forte. E por conta disso, o Alexandre de Moraes solicitou a apreensão do aparelho. A Polícia Federal e a PGR autorizaram essa apreensão. Então, vão cair nessa esparrela que estão falando, é porque o Alexandre de Moraes, tal, tá solapando. Não tá solapando nada. O inquérito foi aberto por vontade do Alexandre de Moraes. Mas os ministros do STF corroboraram com a decisão do Moraes, porque precisa ser investigado para saber se o vazamento partiu de dentro da própria Polícia de São Paulo. Porque se você tem um celular do assessor do Alexandre de Moraes, informações sigilosas sobre investigações, sobre Bolsonaro, sobre outros inquéritos, sobre outros processos, podem ter vazado. O que de fato vazou do celular? Então precisa ser investigado. A CNN Brasil afirmou que o inquérito só foi aberto porque existe a suspeita que a Polícia Civil tenha participado do vazamento, a Polícia Civil do Tarcísio de Freitas. Então é possível que tenha bolsonarista na Polícia Civil que na hora que viu o celular do Eduardo Tagliaferro pode ter vazado a informação. O celular ficou 6 dias retido. 6 dias. E a gente sabe que a polícia do Tarcísio de Freitas é uma polícia muito esquisita. Operação Escudo, força policial excessiva, é uma polícia bastante bolsonarista, principalmente o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública. Então isso tem que ser investigado. Será que nessas trocas de mensagens do Tagliaferro com o Alexandre de Moraes, alguma informação sobre processo envolvendo Bolsonaro, milícia digital, não foi vazada a ponto de provas terem sido destruídas? Porque desde o início dos inquéritos envolvendo Bolsonaro, desde lá do governo Bolsonaro, o grande objetivo do ex-presidente era quebrar a comunicação do Alexandre de Moraes. Tudo partia para isso. O ataque hacker da Carla Zambelli, do Walter Delgatti, a minuta golpista, as escutas lá daquele plano amalucado do Marcos Toval e do Daniel Silveira, a própria BIM paralela, tudo tinha como objetivo quebrar a comunicação do Alexandre de Moraes, para poder criar assim a narrativa de que o Bolsonaro estava sendo perseguido pelo judiciário e havia uma prisão ilegal. O Tarcísio de Freitas pode ter conseguido atingir o objetivo do Bolsonaro. Existia a suspeita que o próprio Eduardo Tagliaferro tivesse vazado as informações. Mas eu acho essa uma suspeita assim, é possível? É, mas é estranho e eu vou explicar os motivos. O Tagliaferro, ele atacou fisicamente a esposa, uma atitude execrável, e ele foi preso. Quando ele foi preso, o Alexandre de Moraes o exonerou depois. Ótimo. Fez certo. Então suspeita-se que, enraivecido
com a decisão do Alexandre de Moraes, o Tagliaferro possa ter vazado a comunicação, que era uma comunicação, suspeita, de nossa, o Alexandre de Moraes está cometendo ali ilegalidades, que a gente sabe que não cometeu. Só que mesmo depois dele ter sido exonerado, ele teve uma atitude de proximidade com o Alexandre de Moraes. E com o passar dos dias, começou a haver cada vez mais a suspeita da polícia do Tarcísio. Quando houve o primeiro vazamento do Glenn Greenwald, o Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública, foi falar com o Alexandre de Moraes para se explicar. Falou que o celular não foi violado. Será? A investigação vai mostrar. Investigação, inquérito, inclusive, que cita a Carla Zambelli. Não há detalhes, segundo as informações que foram passadas, sobre a participação da Carla Zambelli nesse inquérito. Ou no vazamento, mas existe a suspeita que ela tenha participado do vazamento. Ela não falou nada, só ironizou, disse que é o 10º inquérito contra ela. Os advogados a aconselharam a não assinar o pedido de impeachment do Moraes, como os bolsonaristas estão fazendo. Então ela ficou quietinha na dela. Será que ela participou? Como ela participou? Enquanto isso, continua aí uma tentativa de desgastar o Alexandre de Moraes. O Glenn Greenwald fez um terceiro vazamento, que não repercutiu nada. A Folha de São Paulo está constrangida com toda essa história. Tá divulgando porque tem lá o arquivo, tem a parceria com o Glenn e faz parte da cobertura jornalística. Mas a primeira notícia foi um noticião, uma super bomba que não foi nada. Depois, uma segunda notícia de rodapé e essa terceira nem apareceu. Só que o Glenn Greenwald, ele não consegue compreender como é o funcionamento do Brasil. Como são as instituições, como é o nosso ordenamento jurídico. E aí ele divulgou essas novas mensagens dos assessores do Alexandre de Moraes, falando que a PGR estava se opondo a algumas posições do Moraes. E da Polícia Federal também. E aí o Glenn Greenwald, que tem raiva do Alexandre de Moraes, começou a falar, lá, tá vendo? A PGR era contra algumas medidas do Moraes. Só que ele não entende que esse vazamento, na verdade, corrobora com as suspeitas contra Augusto Aras, porque Augusto Aras que era leniente na época que ele era o PGR. Isso que o Glenn Greenwald não entende. E que o Alexandre de Moraes teve que usar os mecanismos do TSE com o poder de polícia justamente por conta da leniência do Augusto Aras. Então o Glenn está completamente fora da realidade, fora do esquadro. A própria Folha de São Paulo teve que fazer uma meia-culpa, se desculpar com o Alexandre de Moraes. Porque podem alegar que foi fora do rito a conversa dos assessores? Podem, mas não podem falar que tem ilegalidade, prova forjada, nada ali. Como eu falei, a Folha de São Paulo está constrangida de continuar fazendo a cobertura do caso. Porque não tem nada. É fraco. Aquela expressão, a montanha pariu um rato, não cabe aqui, porque a montanha não pariu absolutamente nada nessa situação. Nada. Mas pode ter parido, sim, uma investigação contra o Tarcísio e contra o Guilherme Derrite. Será que vai sair coisa? Vamos ver.